Para fazer a nossa bolsa, a gente vai cortar o forro em 2 quadrados. No molde tem a medida. Esses 4 quadradinhos aqui são para fazer o canto do zíper. Zíper em metro, um cursor e a alcinha pronta que também tem medida aí no nosso molde. Nosso molde são 2 partes. Cortei essas 2 partes, cortei a manta. Cortei essas outras 2 partes, o tecido, o tamanho do molde, a manta um pouquinho maior. Pronto. Nossa bolsa está cortada e a gente já está na máquina costurando. Essa, além de bonita, ainda é muito gostosa de fazer e eu assim posso dizer que ela seja rápida. Aqui a gente vai fixar o tecido na manta. Nas 4 partes, costurinha de fixação, sem nenhum segredo, só coloca aí uns alfinetes para poder fixar e também já tira ele rapidinho para não marcar. Conforme o tecido, se ele ficar ali, ele vai deixar uns furinhos ali, depois, se isso acontecer, tem que ir no ferro. A manta, ó, a gente recorta as partes grandes e depois vai nesses micro quadradinhos. Fica mais rápido dessa maneira. 4 partes costuradas e recortados o excesso. Agora a gente já vai marcar para colocar nossa alça. No molde tem essas marcações ali que é a marcação para a gente colocar nossa alça. A alça veio pronta, mas aqui no canal a gente tem mais de um passo a passo de alça. Alça com estrutura, alça sem estrutura. Eu marquei ali um pontinho de lápis onde eu vou colocar a minha alça. Na outra parte eu já coloquei. Eu coloco a alça bem em cima do pontinho, coloquei um ganchinho ali para poder fixar até eu costurar. Eu tiro o ganchinho e vou fazer uma costura de segurança. Eu faço uma costura com retrocesso. Para ficar bem segura, confesso. Tirar os fiozinhos, nunca deixa os fios para mais na frente, para ficar engalhando e o acabamento ficar ruim. Agora a gente vai unir a parte de baixo a essa parte de cima. Aqui é uma costura sem segredo. Uniu? Agora sim, agora a gente vai fazer um acabamento. Olha como eu tô virando essa parte de baixo, eu quero passar uma costura. Eu virei para cá, ó. Para cá. Eu começo da lateral, eu não entro direto na bolsa. Por quê? Porque eu não quero fazer retrocesso de começo e final. A peça é pequenininha. Se eu fizer um retrocesso, arremate ali, vai ficar uma costura menos delicada. No final, como é que eu saio? Na lateral também. Assim, minha costura não vai desmanchar e eu vou ter um acabamento melhor. As 2 alças estão costuradas, agora a gente vai para o nosso zíper. O zíper tá ali, ó, 13 centímetros de zíper. Daí eu coloco na peça, ela tem que ficar mais curta, mas calma que a gente pode fazer um lado e depois medir o outro. Mas precisa colocar o cursor. Não dá de começar essa aventura sem cursor, porque se a gente colocar as pontinhas e não colocar o cursor, a gente fica sem zíper para abrir. E como é que são essas pontinhas? Aqui eu tô fazendo rapidinho, mas eu vou fazer o outro lado com vocês, tá? Ó, eu coloquei uma pontinha, tá ali, ó, o zíper tá ali dentro, 1 centímetro de zíper, e depois essa pontinha ficou com uns 2 centímetros costurada. Agora eu vou lá do outro lado, ó. O meu tecido, lado direito virado pro zíper, no quadradinho. Esse quadradinho é a largura do zíper com 3 centímetros de comprimento. Então, o lado direito virado pro zíper, todos os 2 lados direitos virados pro zíper. E a gente passa uma costura. Tem que dar um retrocesso, então eu não quero dar um retrocesso, eu dei uma voltadinha ali e virei. É o meu jeitinho de fazer esses retrocessos nessas situações. Agora a gente vai virar esse tecido e a gente vai ter os dois lados direito, ó, para fora. Viramos, ele tem que ficar maiorzinho, mais larguinho que o zíper, depois a gente corta excesso. E agora a gente vai passar uma costura. Na verdade o que importa aqui é a costura nas 2 laterais, mas a gente acaba passando aqui na parte do fundo para prender e saindo aqui, ó, bem em cima do zíper, ó. Costura. Agora a gente vai cortar o excesso. Se a gente cortar esse quadradinho exatamente o tamanho do zíper, não dá trabalho. Então a gente corta um pouquinho maior. Pronto. Agora vamos para a peça. Agora, na hora de colocar o zíper, antes a gente precisa colocar essa alça para baixo, tá? E daí eu seguro ela lá. Olha ali, esse cantinho ali, eu preciso que os 2 fiquem do mesmo tamanho. Então eu já medi um lá, eu já vi que esse outro vai ficar igual, vai sobrar. Ah, mas Marisa, tá sobrando essa outra parte. Sim, aqui tá sobrando, mas o que vai ficar na peça vai ficar do mesmo tamanho. Ó, deixa eu terminar ali. Terminei. As 2 partes que estão na bolsa, elas estão do mesmo tamanho. Se não estiver, descostura, costura de novo. Ó, agora eu cortei. Por isso eu já até deixei maiorzinho daquele lado de lá. Pronto. Agora eu vou pegar o meu forro.
lado direito virado para a peça. Aqui não dá de ver porque é tudo branco, mas o lado direito está virado para a peça. E eu vou precisar colocar um alfinete, porque esse forro que eu cortei num cetim mais grossinho. Inclusive, eu selei as bordas dele com fogo. Também já mostrei num vídeo aqui. Se ficar dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários. A medida do forro está no molde. Agora eu vou virar. Tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô firmando esse forro para baixo, para ele não me incomodar, não ficar subindo. E agora eu vou vir com o zíper e vou costurar na outra parte da bolsa. Esquece aquela lá que a gente costurou, daqui a pouco a gente volta nela. Daí cuida do cursor, bota cursor para cá, bota cursor para lá, um pouquinho de paciência. Cuidado também para a máquina não empurrar o zíper, ele não ficar maior. Fiozinhos a cada parte a gente vai tirando. Ó. Agora o forro da outra parte. De novo, o forro, a parte direita virada para a bolsa. Eu só virei desse jeito agora, mas o direito está encostado na bolsa. Se eu olhar para ele, eu vejo o lado do avesso. Alfinete de novo, costurinha em cima da outra costurinha que a gente já fez. Esse forro pode ser colocado junto com o zíper? Pode, mas aqui ele ia deslizar porque é um cetim. A segurança ia ser pouca, nossa. Agora a gente vai abrir todo esse forro, um para cada lado. Ó, abrir bem, para a gente passar uma costura. Nesse caso aqui, eu vou colocar um alfinete para esse forro ficar bem para a parte de baixo. Cuidado para essas alças também não atrapalharem a gente. Ó, eu preciso disso, que ele fique bem esticadinho, porque eu vou costurar por cima. Então, se eu não esticar ele na parte de baixo, não vai ficar bom. Vamos começar? Aqui eu não vou começar da lateral, eu não posso prender a lateral, eu vou começar daqui, ó, mas eu vou dar um micro retrocesso de 2 pontinhos. E no final vocês vão ver como eu não vou dar retrocesso, eu vou fazer uma costura contínua, porque eu não posso descer para a lateral, não posso prender a minha lateral nesse caso. Eu vou precisar que a lateral esteja solta, ó. Eu já venho e já venho para outra parte. Pode ser feito isso até no começo, começar da lateralzinha e virar como eu fiz ali dessa maneira, a gente não vai ter um retrocesso. Aqui no final, a mesma coisa. Ó, fiz um retrocesso? Fiz, mas fiz na lateral. Costura feita. A gente confere se o forro não ficou ruim, não ficou sobrando, porque se o forro ficar sobrando, ele prende o zíper na hora que a gente for abrir. Tira os alfinetes o quanto mais rápido, fios também a cada processo. Cada parte da nossa peça. Agora a gente vai fechar a nossa peça, mas antes a gente vai fazer um acabamento aqui na alça. Esse acabamento é quase um bordado. Eu vou colocar um pontinho pequeno, vou baixar a minha agulha, por isso que eu digo que é um bordado. Primeiro pontinho eu vou fazer umas 3, 4 retrocessos, mais um pontinho, o terceiro 3, 4 retrocessos. Pode ser 4 pontinhos, não importa. Como eu já sabia ali o tamanho do ponto, aqui tá bem acelerado. Eu fiz isso, mas assim, tenta fazer igual, ó. Todas as 4 alças estão... Que altura, Marisa? Não importa. A altura aqui que quiser. Não vai interferir. Agora a gente vai costurar. Aqui esse cantinho, toma cuidado. Ele precisa ficar desse jeito que eu tô fazendo. A gente vai costurar até o nosso forro. Deixa só uma partezinha do forro, um buraquinho ali pra gente poder desvirar nossa bolsa. Costura no fundo, costura nas duas laterais. Fundo costurado. Agora a gente vai para a nossa lateral. Na lateral, cuidado aí onde passa essas costuras, cuidado aí também, ó, para ficar desse jeito, nosso tecido virado para baixo, dessa maneira que está aqui no vídeo. Desce com cuidado ali o pé quando sair do zíper e vamos virar essa parte aqui, vamos costurar mais um pedacinho, para a gente ficar com uma abertura pequena depois para fechar. Mesmo, ó, desse jeito. E a gente não vai cortar esse cantinho depois, tá? Por que não vai cortar? Porque é cetim e ele vai desfiar tudo, então a gente vai deixar desse jeito. Mas, se vocês acharem necessário, pode cortar aí o cantinho do forro. Agora, caixinha de leite aqui para o nosso fundo, dos dois lados. Abre o tecido aqui a minha costura ficou bem pequenininha, mas eu vou abrir. O que a gente puder abrir, fazer acabamento interno, vai ficar melhor na nossa peça, do lado de fora. Interessante isso, né? Não dá de ver? Dá de ver no resultado final.
2 cantinhos já costurados da caixinha de leite. Agora a gente desvira com cuidado, principalmente se o forro for um cetim, que é o caso desse daqui. Faz os cantinhos ali da bolsa com uma chave, com alguma coisa que não seja pontiaguda para não estragar, mas faz os cantinhos tudo e desvira a bolsa com cuidado. Eu estou aqui no ferro dando formato nela. Ó. O que é formato? Já vou mostrar. Como essa manta que eu usei aqui, ela é fofinha, então não tem nada dentro, tá? Mas daí eu consigo colocar a mão sem correr o risco de me queimar. Senão a indicação é enche de paninho dentro. No final dos vídeos do YouTube, quando eu vejo necessidade, eu falo sobre isso e mostro, passando. Enche de paninho dentro. Conforme for a cor do material ou tipo, coloca um paninho em cima e vai passando, ó. Vai ajeitando aqui, coloca o ferro em cima, se não tiver vapor, deixa ele aquecer, daí a peça se ajeita. Se aqui dentro o nosso forro tiver amassado, a gente passa, a nossa alcinha a gente bota no ferro de novo, para nossa bolsinha, nossa bolsa, nosso material, ele tem um formato e um acabamento legal, tá bom? Façam isso. Beijo. Bolsa pronta. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Me conta o que tu achou, minha amiga, que viu o vídeo até aqui. Curte para me ajudar. Compartilha, se possível. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse. Eu vou gostar de saber a tua opinião. Olha aí, a gente pode fazer no rosa, coleção rosa aqui do ateliê. Esse molde faz parte da nossa apostila. A gente pode fazer no sintético. É um molde super versátil. Gratidão.